a seguinte cena. Um cirurgião de ponta, assim, um dos melhores do mundo, acaba de realizar um transplante de coração extremamente complexo e totalmente bem-sucedido. Um milagre médico mesmo. Exato. Aí o paciente acorda da anestesia, respira fundo, sente o sangue corrido com força nas veias, ele percebe que a vida dele foi salva ali, na mesa de cirurgia. E a primeira coisa que esse paciente faz é olhar para o cirurgião, cruzar os braços e exigir ver o diploma dele na parede. Nossa, que absurdo. Pois é. Ele quer um currículo carimbado com firmas reconhecidas em cartório, cartas de referência de outros médicos, tudo isso para provar que aquele indivíduo é realmente um cirurgião legítimo. A ironia dessa situação é gritante. A prova definitiva e irrefutável da competência daquele médico está ali, batendo dentro do próprio peito do paciente. É o cúmulo da ironia, né? Uma verdadeira crise sobre como a gente sabe o que a gente sabe. E olha, o que torna essa imagem tão fascinante é que ela não é só um exercício mental criativo nosso. Não mesmo. Essa é exatamente a dinâmica dolorosa e a ironia suprema que estava acontecendo na Igreja de Corinto no primeiro século. E é esse o pano de fundo para a nossa análise profunda de hoje. A congregação inteira estava exigindo que o apóstolo Paulo apresentasse o equivalente antigo desse diploma. As famosas cartas de recomendação. Isso, eles queriam papéis, essencialmente um currículo endossado por figurões de Jerusalém, para provar a autoridade apostólica dele. E a resposta de Paulo a essa exigência é um choque de realidade, assim, estrondoso. Ele basicamente olha para a cara deles e diz que a própria existência daquela comunidade, viva na fé, é a única prova que ele precisa apresentar. E é exatamente nesse ponto de tensão aguda que a gente começa esse nosso mergulho no capítulo 3 de 2 Coríntios. Para contextualizar quem nos ouve, a narrativa aqui é uma defesa ferrinha. Paulo está com as costas na parede. Mas o que me chama muita atenção é que o tom e o campo de batalha são completamente diferentes da carta aos Gálatas, por exemplo, onde ele também teve que se defender. A distinção é fundamental. Em Gálatas, a guerra é estritamente legal e teológica, sabe? Focada na circuncisão e na observância da lei mosaica. Sim, é muito sobre quem entra e quem sai da aliança. Exatamente. O conflito lá tem contornos muito claros. Mas aqui em 2 Coríntios, o campo de batalha é bem mais sutil e, de certa forma, muito mais perigoso para a saúde da igreja. A guerra aqui é sobre a própria definição do que constitui o verdadeiro poder ministerial. O que é a glória autêntica, entende? A gente precisa lembrar do contexto da cidade de Corinto. Era uma colônia romana, uma cidade obcecada por status social, por patronato, por aquelas exibições públicas de eloquência. E o que acontece? Chega à cidade um grupo de falsos apóstolos. Os superapóstolos, como Paulo chama depois. Isso, com uma dose pesada de ironia, né? Essa galera chegou dominando o palco. Eles impressionaram todo mundo com uma retórica super polida, demonstrações de poder visível, um carisma magnético e, claro, pastas cheias de cartas de recomendação brilhantes. E a igreja de Corinto foi totalmente seduzida por esse espetáculo. Eles começam a olhar para Paulo e a desprezar o apóstolo. Afinal, Paulo é um cara que sofre espancamentos, naufrágios, que trabalha com as próprias mãos, fazendo tendas. Não tinha aquela presença de palco impressionante, né? Pois é, faltava a Paulo a pompa que um verdadeiro enviado de Deus deveria ter na cabeça deles. E o esforço de Paulo neste capítulo é justamente virar esse jogo de expectativas. Ele vai construir um contraste monumental. De um lado, ele coloca a velha aliança, fundamentada em um poder altamente visível, externo, espetacular. Mas que, na sua essência, leva à morte. Exato. Do outro lado, ele apresenta a nova aliança. Uma aliança que atua de forma invisível, moldada na aparente fraqueza e humilhação da cruz de Cristo, mas que, paradoxalmente, é o único veículo que traz o espírito e a vida real. E para ajudar a gente a desembalar essa genialidade argumentativa do texto, nós vamos trazer as vozes de 3 acadêmicos brilhantes ao longo da nossa conversa. É bom quem nos acompanha entender as lentes que cada um usa, né? Com certeza. Apresenta eles pra gente. Bom, primeiro teremos o David Garland, que lê o texto com uma lente muito pastoral e sócio-retórica.
Depois, o Maury Harris, que entra com aquela precisão cirúrgica da exegese histórico-gramatical no grego e nas raízes do Antigo Testamento. Sensacional. E, por fim, o Mark Seifert, que traz uma teologia bíblica profunda, lendo tudo sobre a ótica de que Deus frequentemente trabalha escondido sob a aparência do seu oposto. É a teologia da cruz. E essas três perspectivas já começam a colidir logo nos 3 primeiros versículos do capítulo. Quando Paulo confronta o absurdo das cartas de recomendação, ele solta aquela famosa frase dizendo que vocês mesmos são a nossa carta. Mas aqui, olha, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Vamos lá, manda a pergunta. É que tanto o Harris quanto o Garland deixam muito claro que essas cartas de recomendação da época eram não apenas comuns, mas totalmente válidas e necessárias na igreja primitiva. Sim, era um tipo LinkedIn do mundo antigo. Exato. Elas protegiam as igrejas de hereges e charlatões que viajavam de cidade em cidade. E o próprio Paulo escreveu cartas assim. Ele recomendou Febe aos romanos, enviou credenciais para Timóteo para Tito. Ele usava a ferramenta. Então, se o próprio Paulo usa essa burocracia, por que ele parece tão ofendido, quase magoado, pelo fato de os coríntios pedirem uma? Por que não simplesmente jogar o jogo e enviar o papel? Olha, a resposta exige que a gente olhe para muito além da burocracia. Quando trazemos a lente sócio-retórica do Garland, entendemos que essas cartas serviam para estabelecer redes de amizade e confiança onde elas não existiam antes, sabe? Entendi? Entre estranhos. Exatamente. Só que Paulo já era o pai espiritual daquela comunidade. Ele fundou a igreja. Exigir credenciais de quem gerou a comunidade revela uma fratura profunda na relação deles. É um tapa na cara. Total. E aí o Seifert complementa isso mostrando que o buraco é teológico. O problema não é o papel em si, mas a idolatria da congregação pelo que é externo. A igreja de Corinto estava priorizando o status social endossado por homens muito acima do milagre da transformação espiritual operada por Deus. É como se a congregação dissesse sim para ele. Paulo, nós sabemos que nossas vidas foram transformadas pelo seu ministério apostólico. Mas o que os palestrantes famosos e os figurões de Jerusalém acham de você? Precisamos da chancela deles para continuar te respeitando. Exatamente isso. O desvio não era administrativo, era um desvio de valores. E a resposta de Paulo a essa ofensa é uma das fusões teológicas mais brilhantes do Novo Testamento. Ele diz que os coríntios são uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. É aí que o Harris nos ajuda a ver a profundidade do que Paulo está fazendo com as escrituras que ele tinha nas mãos, né? Paulo não está só criando uma metáfora poética bonitinha do nada. Não, ele está cruzando os cabos de alta tensão do Antigo Testamento. Perfeito. Ele pega a promessa de Ezequiel, lá nos capítulos 11 e 36, aquela promessa visceral de que Deus arrancaria o coração de pedra do povo e colocaria um coração de carne. E ele sobrepõe isso à imagem de Êxodo 31, que fala das tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. E amarrando tudo isso, a gente tem a promessa central de Jeremias 31, que é a base da nova aliança, onde Deus promete que a sua lei não seria mais um código externo, mas seria gravada no próprio interior do seu povo. O contraste é muito profundo. A tinta e a pedra são coisas externas. Elas ficam na superfície, podem ser apagadas, quebradas. Já o Espírito recria a pessoa de dentro para fora, o que nos leva ao núcleo duro do argumento de Paulo, ali no versículo 6. Ele solta uma declaração que honestamente é uma das frases mais polêmicas e historicamente mal compreendidas da Bíblia inteira. A famosa frase, a letra mata, mas o espírito vivifica. Essa mesma. E vamos pausar aqui. Se eu fosse uma judia devota do primeiro século ouvindo isso, soaria como blasfêmia pura para mim. A lei não foi entregue pelo próprio Deus no Monte Sinai, no meio de trovões. Como que Paulo pode classificar algo divino como letal? É uma pergunta excelente. Por muito tempo, figuras históricas como Orígenes interpretaram isso dizendo que Paulo estava falando de métodos de leitura, sabe? Tipo, ler a Bíblia de forma literal mata sua fé,
Mas ler de forma alegórica ou espiritual traz vida. Essa é a chave de leitura correta. Definitivamente não. E a gente precisa despertar essa visão hermenêutica do Orígenes para entender a genialidade real do texto. Todos os nossos comentaristas de hoje, com muita ênfase no Harris e no Seyfried, deixam claríssimo que a palavra letra no grego, grama, não tem nada a ver com leitura literal versus alegórica. Ah, interessante. A letra refere-se ao próprio código escrito da lei mosaica. É a lei de Deus caracterizada exclusivamente como uma demanda externa. Então, peraí. A lei mata não porque tem algum defeito de fabricação nela mesma, mas por causa da forma como ela opera nas nossas vidas. Exato. A lei mata porque ela funciona como um espelho de altíssima resolução e como um juiz implacável. Ela exige um padrão de santidade absoluto, mas faz essa exigência a corações humanos que são fundamentalmente rebeldes e fraturados pelo pecado. E não dá força para cumprir, né? Aí que está o ponto crucial. A lei exige a perfeição, mas não fornece um único grama de poder para que o ser humano consiga obedecer. É tipo um médico que te entrega um diagnóstico perfeito e super detalhado de uma doença terminal, mas cruza os braços e diz que não existe remédio nenhum. Nossa, pesada essa imagem. O diagnóstico está correto, é verdadeiro. Sim, mas a consequência daquela informação nua e crua é apenas a constatação da morte. E o Seyfried traz uma analogia sobre comunicação à distância que eu acho muito reveladora nesse ponto. Ele diz que o próprio fato de a lei precisar ser escrita em tábuas de pedra já é um sintoma de um problema muito maior. Com certeza. A pedra sinaliza uma comunicação rompida. Deus precisa falar com seu povo de longe, através de um mediador assustado, entregando regras através de letras frias gravadas na rocha, porque a rebelião visceral do povo no deserto tornou impossível ter intimidade. Sabe o que isso me lembra? É o equivalente hoje a mandar um e-mail extremamente formal para sua própria esposa, com regras de convivência simplesmente porque o relacionamento está tão quebrado que vocês não conseguem mais olhar nos olhos um do outro na mesma sala. Nossa, que exemplo perfeito! O e-mail pode até conter regras super justas, mas a mera existência dele prova que o amor esfriou. A letra é o atestado desse abismo, né? O espírito, por contraste, é a restauração da intimidade. A comunicação não precisa mais de pedra, porque ela voltou a acontecer dentro do peito. E Paulo usa esse contraste para montar um argumento lógico impecável a partir do versículo 7. O Harris identifica isso como uma estrutura clássica rabínica, chamada Koa Homer. É aquele argumento que vai do menor para o maior, sabe? Sim. É como dizer, olha, se uma lanterna de pilha já é incrivelmente útil para iluminar um quarto escuro, quanto mais o sol do meio-dia não iluminará uma cidade inteira. O menor aponta para a glória do maior. Exatamente. A construção lógica de Paulo é mais ou menos assim. Se o ministério que trouxe a morte, essa lei gravada em pedras que apenas diagnosticava o pecado, teve tanta glória que o rosto de Moisés brilhava e os israelitas precisavam desviar o olhar de tanto esplendor, quanto mais glória infinita não terá o ministério do Espírito, que efetivamente traz a justificação e a vida. Faz todo sentido lógico. Mas o que choca as estruturas aqui, como o Seyfried bem destaca, é a audácia teológica do apóstolo. Paulo não tem o menor medo de chamar a lei divina de ministério da morte e ministério da condenação. É um vocabulário muito forte. Sim, e mais, ele usa o termo velha aliança. Esse é o único lugar em todo o Novo Testamento, fora a carta aos Hebreus, onde essa expressão aparece. E ele consolida essa ideia de que a antiga aliança era pautada em exigências impossíveis, enquanto a nova é pautada em promessas garantidas. A antiga expunha a sujeira para condenar, a nova promete a limpeza e entrega a justiça de fato. O que nos conduz de forma bem inevitável a um dos episódios mais intrigantes do Antigo Testamento. A questão do véu de Moisés. Isso, que Paulo aborda a partir do versículo 12. Sempre que eu leio a narrativa original lá em Êxodo, eu fico pensando, se eu desço a montanha brilhando fisicamente com a glória do próprio Deus, poxa, eu quero que todo mundo veja isso. Com certeza, é a validação absoluta do seu ministério. Né? Porque na terra Moisés esconderia a melhor parte do currículo dele debaixo de um pedaço de pano.
E os nossos comentaristas oferecem visões diferentes sobre os motivos reais desse véu. É um debate riquíssimo, começando pelo Garland. Ele adota uma visão profundamente compassiva e pastoral desse evento. Para ele, Moisés colocou o véu por pura proteção ao povo. Ah, lembrando do contexto do bezerro de ouro, né? Exato. O povo tinha acabado de cometer uma idolatria grotesca. Eles estavam em estado de flagrante pecado. Então, a glória santa de Deus, refletida no rosto de Moisés, seria como material radioativo para um povo não santificado. Seria fatal para eles. Exatamente. Então, nessa leitura do Garland, o véu protegia os pecadores teimosos de serem consumidos na mesma hora. É uma perspectiva bonita, eu admito. Vê Moisés como um mediador que protege a congregação. Mas não é a única interpretação possível. Quando a gente olha para a exegese mais rigorosa do Harris e do Seifried, o foco muda completamente para uma única palavra grega que Paulo escolhe usar ali, katargeu. Isso muda tudo, não muda? Muda o jogo por completo. A palavra katargeu significa tornar inoperante, anular, trazer ao fim, algo que está desvanecendo aos poucos. Está perdendo o brilho? Isso. A argumentação deles é que Moisés percebeu que o brilho no rosto dele não era permanente. A bateria do milagre estava acabando, digamos assim. E ele velou o rosto não para proteger o povo da glória, mas para que os israelitas não fixassem os olhos no telos, no fim vergonhoso daquilo que estava sendo anulado. Nossa, isso faz o Moisés parecer um pouco inseguro, tentando esconder que o poder estava diminuindo. Ou será que existe um ponto teológico maior sobre a própria natureza da lei ali? É um ponto estritamente teológico para o apóstolo Paulo. O Seifried argumenta que o ato de colocar o véu encena e profetiza a própria condenação que foi trazida pela lei. O brilho da lei não foi feito para durar. Não mesmo. Tinha um prazo de validade claro. E o grande drama, a verdadeira tragédia apontada por Paulo, é que até os dias de hoje, quando a antiga aliança é lida sem Cristo, esse mesmo véu sombrio permanece estendido sobre o coração dos ouvintes. Caramba, a incapacidade de ver a glória definitiva de Deus persiste naqueles que se apegam a uma glória que já desvaneceu. Exato. E a solução para rasgar esse véu aparece logo nos versículos 17 e 18, onde Paulo faz uma afirmação que pode causar um certo curto-circuito na cabeça de quem estuda a teologia sistemática. Deixa eu adivinhar. Ele declara textualmente que o Senhor é o Espírito. Sim, e quem ouve isso de bate-pronto já levanta uma sobrancelha. Será que Paulo está confundindo as pessoas da Trindade? O Filho agora é o Espírito Santo e vice-versa? Essa é uma dúvida técnica muito comum, mas a resposta do Seifert nos traz bastante clareza. Paulo não está cometendo uma confusão ontológica, ou seja, ele não está dizendo que as pessoas da Trindade se fundiram na mesma essência indistinta e viraram uma coisa só. Então, o que ele está dizendo na prática? A questão aqui diz respeito ao que chamamos de agência pactual. Traduzindo do teologuês para quem nos ouve, significa basicamente quem está executando a obra no chão de fábrica da aliança neste exato momento da história. Faz sentido. O argumento de Paulo é que o mesmo Senhor absoluto que falava face a face com Moisés no topo da montanha, agora fala com a sua igreja. Mas ele não usa mais um único mediador humano brilhando temporariamente. Ele atua na história e no coração das pessoas diretamente através do seu Espírito. Entendi. E é o Espírito quem agora concede a todos nós, e não apenas a um líder isolado, a capacidade de contemplar a glória divina com o rosto descoberto. Perfeito? E essa contemplação não é apenas um show visual, como em Corinto. Ela é transformadora. Nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Muito profundo. E chegando a este ponto de virada do capítulo, é muito produtivo colocar os nossos 3 acadêmicos lado a lado para ver como eles sintetizam essa tensão monumental que Paulo gerenciou até aqui. Sim, todos eles reconhecem o conflito em Corinto, claro, mas a forma como chegam a uma resolução teológica varia de forma fascinante. O Garland, por exemplo? O Garland, com aquela lente focada nas relações sociais da época, resolve a tensão enxergando o texto,
como a grande defesa da ousadia relacional de Paulo. É um foco mais nos sentimentos envolvidos. Exato. O tom que ele percebe no apóstolo é o de um pai magoado, sim, mas extremamente confiante. Um pai que está lutando com unhas e dentes para recuperar o afeto de seus filhos, que foram praticamente sequestrados por charlatões. A frase que define a visão do Garland seria algo como: Paulo não precisa de cartas ou recomendações de terceiros para estabelecer laços, porque ele já derramou sua própria vida sobre os coríntios. O laço inquebrável deles é a credencial. É uma visão quase emocional do embate. Com certeza. Já o Harris é muito mais estrutural e técnico na análise dele. É o perfil dele. E o Harris lida com o problema resolvendo as peças na linha do tempo da história da salvação. Ele foca todas suas energias no contraste insuperável das dispensações, aquela diferença intransponível entre o que é intrinsecamente temporário, como o ministério de Moisés e as pedras, e o que é permanentemente glorioso, que é o ministério do Espírito. E para fechar essa tríade, temos o Seyfried, que mergulha nas águas mais profundas e talvez mais sombrias da condição humana. A nossa propensão ao auto-engano, sabe? Como ele costura isso, no fim das contas? O Seyfried faz uma leitura implacável. Ele lê todo o capítulo como choque inevitável e violento entre a idolatria humana pela glória visível, que era o que as letras de pedra representavam, e exatamente o que a cultura de Corinto ainda amava com paixão, e a glória escondida do Evangelho, que tem seu clímax na cruz de Cristo. Uma glória que o mundo, no fundo, considera como fraqueza, e que só pode ser compreendida mediante a operação invisível do Espírito. Exatamente isso. Bom, se nós pudéssemos destilar todo esse embate, todas essas horas de estudo entre perspectivas retóricas, estruturais e teológicas do capítulo 3 em uma única ideia central, aquela frase que quem os ouve não pode esquecer de jeito nenhum, qual seria essa síntese na sua visão? Olha, eu diria, unindo todas essas vozes, que a ideia central é a seguinte: a verdadeira glória e autoridade ministerial nunca são medidas por currículos impressionantes, poder externo evidente ou capacidade de entretenimento. A glória autêntica é provada pela ação invisível e paciente do Espírito Santo, que pega pessoas profundamente falhas e rebeldes e as transforma, através do escâmbolo da cruz, em cartas vivas escritas pelo próprio dedo de Deus. Essa síntese é poderosa demais. E ela exige quase que obrigatoriamente que a gente construa uma ponte de aplicação para a nossa realidade. Porque, sendo brutalmente honestos com a nossa própria época, a igreja contemporânea sofre de uma recaída fortíssima da síndrome de Corinto. Sem dúvida, os sintomas são idênticos, só as métricas que mudaram de roupagem. Exato. Nós continuamos exigindo desesperadamente as nossas cartas de recomendação modernas. Hoje em dia, nós avaliamos o sucesso e a glória de um ministério usando quase exclusivamente as métricas do mundo empresarial ou da indústria do entretenimento, né? Sim. Para um líder ser considerado um superapóstolo moderno, ele precisa ter milhões de visualizações e seguidores nas redes sociais. Precisa demonstrar um carisma magnético que prenda a atenção em palcos super iluminados. A gente vê a igreja buscando orçamentos gigantescos, produções de vídeos cinematográficas, prédios com arquiteturas suntuosas. No fundo, nós ainda somos perdidamente apaixonados pela glória visível. Somos seduzidos pela letra que impressiona os olhos e agrada os acionistas, mas que muitas vezes só mascara um vazio imenso no peito. E a provocação prática, que a exegese do Seyfried nos lança aqui, não permite meias palavras. Quando nós, como igreja, buscamos essas coisas de forma obsessiva, focando nesse espetáculo de competência humana, estamos essencialmente dando marcha ré na história da salvação. Estamos retornando voluntariamente ao ministério da morte. É forte, mas é real. Estamos investindo a nossa vida e recursos em coisas que, pelo seu próprio design, vão desvanecer. Coisas que já estão sofrendo a ação daquele catargeu, lembra? Aquele brilho que está acabando. Isso, elas estão sendo trazidas a um fim. Isso nos coloca contra a parede. Nos obriga a perguntar o difícil. Onde então reside a glória real naquela igreja local de bairro
que se reúne silenciosamente na terça-feira à noite. Naquele grupo que não tem orçamento para marketing, e o pastor não é conhecido nem mesmo na rua de trás da igreja. Aí que tá. A glória ali não tá na estética, ela está no milagre. Está na transformação gradual, dolorosa e muitas vezes imperceptível a olho nu de corações teimosos e feridos em corações de carne pulsantes. Amém. A verdadeira glória cristã, como Paulo insiste o tempo todo, é sempre revelada sob contrário, ou seja, sob a aparência do seu exato oposto. Ela é encontrada no anonimato pastoral, no discipulado invisível que acontece ali na mesa da cozinha, sabe? Na paciência de suportar ofensas sem retaliação. É onde o mundo corporativo enxerga só fracasso estatístico ou irrelevância cultural, mas o Espírito de Deus está ali, silenciosamente forjando um peso de glória eterna que não desvanece de jeito nenhum. E isso nos deixa com um pensamento final muito desconfortável e, ao mesmo tempo, totalmente libertador para a gente continuar refletindo depois que encerrarmos o papo aqui. Compartilha com a gente. Imagina que um mundo inteiro, a sua vizinhança, os seus colegas de trabalho, fossem forçados a ler apenas uma única carta para entender de fato quem é Jesus. E imagina que essa carta fosse exatamente a congregação da qual nós fazemos parte hoje. Que responsabilidade, hein? Demais. O que eles leriam nas entrelinhas da nossa convivência? Eles leriam uma mensagem superficial, escrita com as tintas do marketing humano, das métricas de sucesso e da glória efêmera. Ou eles iam se deparar com uma obra inconfundível, orgânica e transformadora, assinada pelo Espírito de um Deus vivo. Uau! Esse é o teste definitivo de autenticidade da nossa fé coletiva, né? E o que é maravilhoso em 2 Coríntios é que Paulo não encerra o seu raciocínio com essa provocação. Ele aprofunda a ferida, mas logo em seguida traz a cura. Tem mais pela frente. Muito mais. Para quem gosta de antecipar o que vem no próximo capítulo, o capítulo 4, ele vai nos explicar o paradoxo supremo dessa situação. Como é que toda essa luz esplêndida da nova criação, essa glória eterna que a gente recebe, é propositalmente guardada por Deus dentro de vasos de barro, vasos frágeis, quebradiços e comuns. É uma teologia que destrói o nosso orgulho por completo, mas que dá uma segurança imensa para a nossa próxima análise. Com certeza. Então, voltando àquela imagem lá do nosso início, só para fechar. A igreja de Corinto estava tão atarefada exigindo diplomas bem impressos e molduras de ouro na parede que ignorou completamente o milagre absurdo do coração novo que batia, forte e vivo, dentro do próprio peito deles. Que eles são? Que nós não precisemos de aprovações de papel, likes ou holofotes para tentar provar para o mundo aquilo que o Espírito Santo já gravou definitivamente na nossa própria carne. Fica aí a reflexão para todos nós.